Olá, tudo bem? Nós vamos continuar, né? Agora já demos uma evoluída, saímos da audioaula para a videoaula, né? Espero que seja melhor. Bom, nós falamos da Revolução Russa, né? Vou passar depois um questionário para vocês. E agora a gente começa a falar da República no Brasil. Ela começa em 1889, nós vamos pegar a primeira República Velha, né, que vai da proclamação, 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 30, com Getúlio Vargas. Lembrando que a palavra res pública, república, vem do latim e significa coisa pública, coisa de todos, né? Ou assunto público. A República, ela tem uma alegoria, não sei se vocês vão lembrar, a alegoria Marienne, né, que veio da Revolução Francesa. A Marienne é uma jovem, ela usa um barrete frígio, né, um capuz vermelho, lembra o Saci Pererê, né? Esse capuz é o símbolo da liberdade, né? Por isso que o Saci usa. Ela usa uma coroa de louros, símbolo de heroísmo. Muitas vezes também está associada a uma espada, né? E a Marienne, ela começa a ser usada a partir da Revolução Francesa e vai se espalhar seu uso por vários países. Se você pegar a nota de R$ 1, melhor dizendo, né? A nota de R$ 2 e a moeda de R$ 1, você vai ver lá a esfinge da Marienne, a alegoria da República, tá? A nota de R$ 100 também. Bom, a República, ela não nasceu, né, por geração espontânea, né? Se a gente for buscar as origens da República, ela vem da crise que começa lá no Segundo Reinado, né? E essa crise, ela está associada a alguns fatores que a gente vai rapidamente abordar aqui. Primeiro, a questão abolicionista, né? Lembra que durante o Império a mão de obra básica ainda é a mão de obra escrava negra, né? E aos poucos vai aparecendo uma pressão por parte da sociedade brasileira e uma pressão externa para que nós acabemos com a escravidão, né? E o governo e as elites, muito resistentes, vão ter que aceitar gradualmente o processo de extinção desse sistema de mão de obra que é a escravidão, né? 1850, né, vamos lembrar, é a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de escravos. Em 1850 também a Lei de Terras, né? Ela está muito relacionada aí com a questão da escravidão, né? Você restringir o acesso à terra é importante no momento em que você começa a discutir, mesmo que ainda distante no horizonte, o fim da escravidão, né? Posteriormente, né, depois de muita pressão, de muita luta, lembrar que o movimento abolicionista vai ganhar muito espaço junto aos setores médios, né? Muitos estudantes envolvidos, jornalistas, intelectuais, alguns inclusive negros, né? Você tem muitos negros envolvidos na causa abolicionista. Depois de muita pressão, o parlamento vai aos poucos criando uma legislação que vai caminhando para a abolição, né? Você vai ter a lei do ventre livre de 1871, né? Que todos os nascituros eles se tornam livres. Depois você tem a lei do sexagenário, né, Saraiva-Gotegipe, de 1885, né, que os maiores de 60 anos eles estavam livres, e a Lei Áurea de 1888. Né? A grande questão é que o nosso processo de extinção do trabalho escravo não significou uma inserção do negro na sociedade, né? E, por outro lado, gerou uma insatisfação muito grande junto às elites agrárias tradicionais que ainda usavam a mão de obra escrava negra, principalmente a elite do Vale do Rio Paraíba, né, a elite do Rio de Janeiro, né? Esses setores eles vão ficar muito insatisfeitos com a abolição. Eles até aceitariam a abolição desde que houvesse uma indenização, o que não aconteceu. Então, esse grupo acaba retirando seu apoio à monarquia. Outro fator que nós podemos lembrar que
está encaminhando para essa crise da monarquia e a substituição do regime é o papel do exército, né? Nós temos que lembrar que o exército vai ganhar força a partir da Guerra do Paraguai, né? Lembra que nós praticamente não tínhamos exército. A Guerra do Paraguai nos força a reconstituir, né, essa força armada, né? E o exército vence a guerra, e quando ele volta com uma ideia de que eles têm o direito de intervir na vida política do país, né? Muitos desses militares, eles entraram em contato com as ideias republicanas, com as ideias abolicionistas, né? E vão vir com uma nova mentalidade. Além disso, muitos desses militares vão entrar em contato também com o positivismo, que é uma corrente filosófica que vem da Europa, né? E que coloca a ideia de que eles são os únicos preparados para gerenciar o país, né, de forma honesta, de forma científica, de forma eficiente. Dessa forma, então, eles estão questionando tanto o poder dos civis quanto a própria presença da monarquia, né? E isso também acaba contribuindo. Outra coisa é que a partir da década de 70, né, começa a surgir também o movimento republicano no Brasil, né? Você tem o surgimento de um manifesto republicano, depois a criação de um partido republicano, e aí alguns estados, essa movimentação começa a aparecer, né? Muita gente que era do Partido Liberal acaba saindo e entrando para o Partido Republicano e questionando, né, a monarquia, né? O interessante é que não foram esses republicanos que acabaram levando à mudança de regime, porque quem acabou fazendo a substituição foram os militares, né? Mas muitos desses republicanos depois vão exercer papéis importantes na nova administração, né? Lembrar que esse movimento republicano foi muito forte no estado de São Paulo, né? Lembra que o Oeste Paulista, os cafeicultores já usavam mão de obra livre, e muitos deles vão aderir às ideias republicanas, porque eles acreditam que a república vai dar mais liberdade, mais autonomia para o estado de São Paulo, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a igreja também, né, vai ter vários atritos da monarquia com a igreja, muito em função da questão da maçonaria, né? E o próprio imperador, né? Se você olhar a figura de Dom Pedro II, ele já não estava tão envolvido nas questões políticas como antigamente, né? A própria figura dele aparece uma pessoa que sempre cansada, envelhecida e meio alheia aos problemas do país. Óbvio que isso acaba também contribuindo para criar esse sentimento, né, de mudança do regime, né? Agora, é interessante que, quando foi feita a abolição da escravatura, esse é o momento de maior popularidade da monarquia junto aos setores populares, principalmente aos libertos, né? Bom, a proclamação da República, como eu falei, ela vai ser feita pelos militares, ela vai pegar todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava por esse movimento, né? O Deodoro da Fonseca, ele era monarquista e acabou sendo chamado para liderar o movimento, ele acaba aceitando, e a substituição de regime acontece de forma muito rápida, né? A família imperial, da noite para o dia, é mandada para a Europa e o regime é substituído, né? A expressão da época é que todo mundo, o povo, assistiu bestializado o que aconteceu, né? Porque foi muito rápido o processo, né? A partir daí, você tem Deodoro da Fonseca, que proclamou assumindo o poder provisoriamente, né? Ele vai governar por decreto, o parlamento fechado, a Constituição de 1824 ela é rasgada, né? Então você tem um regime autoritário nesse primeiro momento, do chamado governo provisório, né? A República ela assume, né? E interessante que nesse primeiro momento você vai ter grupos disputando influência e prestígio político, né? Então você tem basicamente três grupos.
Primeiro, o grupo liberal, que representa os interesses das elites agrárias, principalmente de São Paulo, desses novos setores cafeeiros, né, que são favoráveis à república e ao liberalismo. Eles acreditam que o modelo ideal é o modelo americano do federalismo, da autonomia dos estados, né, porque agora não tem mais província, agora são estados, né. Outra corrente que é muito forte junto aos militares e à classe média é o positivismo, né? O positivismo, inclusive, como ele exerce uma influência muito grande, ele vai acabar indicando, né, os símbolos nacionais. Interessante, né? A nossa bandeira é uma bandeira positivista. O lema da bandeira Ordem e Progresso vem de Auguste Comte. Auguste Comte é o nome do filósofo que vai influenciar o positivismo, né, que é o fundador do positivismo, das igrejas positivistas, que vão ser muito influentes no Brasil nessa época. Então a bandeira, ela é positivista, e a construção da figura do herói, né, do herói republicano. O herói por excelência desse momento é o Tiradentes, né? É quando a figura do Tiradentes vai ser resgatada e a imagem dele, como a gente já discutiu anteriormente, vai ser associada à figura de Jesus, né? A figura do Tiradentes, ela vai ser... Você não tinha nenhuma imagem anterior do Tiradentes, então os artistas vão construir a imagem dele a partir da figura de Jesus, né? E há uma terceira corrente, que é a corrente democrática, né, que quer um pouco mais de participação política, principalmente dos setores médios, né? Então, no primeiro momento, quem sai ocupando mais espaço é o setor positivista, mas a longo prazo, quem vai sair vitorioso na República Velha é o modelo liberal, né, das oligarquias, principalmente da oligarquia cafeeira. Bom, uma das primeiras medidas que esse governo do Deodoro vai tomar é em termos de economia, é a famosa política do encilhamento, tá? O encilhamento foi uma política adotada pelo Rui Barbosa. O Rui Barbosa é um político baiano muito importante desse período. Ele elaborou o projeto da Constituição, que vai ser discutida, e ele vai ser ministro da Fazenda. E ele vai implementar esse projeto. Esse projeto é um projeto de modernização da economia e de tentar encaminhar um processo de industrialização, tá? O encilhamento, ele começa em 1890, o objetivo é dinamizar e estimular a economia, principalmente o setor industrial, tá? E uma das medidas é favorecer a emissão de dinheiro, ou seja, aumentar o número de dinheiro que circula na economia, tá? O que eles fazem? Eles permitem que bancos privados possam emitir dinheiro. Eles acreditam que, havendo mais circulação de dinheiro, as pessoas vão consumir mais, e aí as fábricas vão produzir mais, e isso vai gerar um crescimento econômico, ok? Só que o que acontece? No meio dessa política, muita gente cria empresas fantasmas, começa-se a especular com ações de empresas na Bolsa de Valores, muita gente ganha muito dinheiro, mas chega uma hora que a bolha estoura, né? E as emissões desenfreadas vão levar a um processo inflacionário, e quando vai ver, começa uma especulação desenfreada e a inflação, né? Então a economia começa a entrar em parafuso já no primeiro momento da República, né? Uma situação de crise econômica que vai se estender durante anos, né? E que vai ser colocada de novo nos trilhos a um custo muito pesado para a população, principalmente a população mais pobre do país, né? Nesse período também é quando vai chegando o fim do governo provisório, e aí você vai ter a Constituinte, né? A Constituinte, ela teria como função elaborar a nova Constituição republicana e eleger o próximo presidente da República, né? A Constituição de 1891, né? O projeto foi do Rui Barbosa, ela segue basicamente o modelo americano, então ela é uma Constituição liberal, né? Ela defende o federalismo, ela traz uma novidade que é a separação entre igreja e Estado. Lembrar que no Império, igreja e Estado era uma coisa só, né? Os padres eram como se fossem funcionários públicos.
toda a parte de registro civil ficava com a igreja, né? Qualquer decisão que vinha de Roma tinha que passar pelo imperador para ser aprovada, e a partir daí há uma separação, né? Então, o que é do Estado fica com o governo e os assuntos religiosos fica com a igreja. Isso é uma novidade interessante, né? Que vai ser adotada a partir dessa Constituição. A partir daí surgem os cartórios civis, né? Que vai fazer toda a parte de registro de nascimento, né? De casamento, de óbito, etc. Tá? O poder moderador, que existia também anteriormente, ele vai ser cancelado. Agora nós vamos ter só 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. É adotado o presidencialismo, com mandato estabelecido para o presidente, né? Agora, a grande questão dessa Constituição é a questão do voto, né? O voto acaba sendo bastante restrito na medida em que se proíbe o voto de analfabetos, né? Essa medida é interessante, que vai diminuir o número de eleitores em relação ao que existia na época do Império, quando o voto era baseado na riqueza das pessoas, né? Era o famoso voto censitário. Tá? Bom, o que acontece? Durante a Constituinte, ocorre também a eleição do futuro presidente, né? Quem ganha a eleição é o Deodoro, né? E tendo como vice o Floriano Peixoto, né? O Deodoro, ele não ficou satisfeito com a nova Constituição. O Deodoro vai tentar aumentar os seus poderes, né? Ele vai tentar meio que dar um golpe de Estado. Ele não consegue. Em função disso, ele vai ser destituído, né? Ele vai ser, não destituído, né? Mas ele, como ele não consegue apoio, ele acaba renunciando ao cargo, né, de presidente, e quem vai assumir é o vice, o Floriano Peixoto, né? Teoricamente, o Floriano deveria convocar novas eleições, mas ele nunca fez isso, né? E ele vai governar, vai terminar o mandato, né? Ele vai ser um período muito conturbado, né? Porque vão surgir movimentos de contestação ao Floriano, né? E à nova ordem política republicana, tá? Vão acontecer 2 grandes revoltas durante o período de Floriano, né? Vai acontecer uma revolta no Rio Grande do Sul, que é a famosa revolta federalista, que é uma disputa de poder local, né? Que vai desembocar numa guerra civil que vai se estender durante muito tempo, né? Essa revolta, ela está muito ligada ao poder do Júlio de Castilho, né? O Júlio de Castilho, ele governava o Rio Grande do Sul, né? E esse poder começa a ser questionado, né? Vai haver uma briga entre chimangos e maragatos, e essa guerra civil foi uma guerra violentíssima. Houve inclusive o uso de degola, né? Matar as pessoas cortando-lhes a cabeça, né? E, além da revolta federalista, ocorre no Rio de Janeiro a revolta da Armada. A Armada é a Marinha, né? A elite da Marinha está insatisfeita com a República, acha que a mudança de regime não atendeu aos interesses da Marinha, e eles estão tentando depor o Floriano Peixoto. Em alguns momentos, inclusive, os 2 movimentos vão se associar, né? Floriano Peixoto, ele vai, de forma bastante repressiva, acabar com os 2 movimentos, vai conseguir conter a desordem, né? E vai fechar esse período que é conhecido então como a República da Espada, né? Então você tem a República Velha, a primeira fase, que é a fase do Deodoro e do Floriano, é chamado de a República da Espada, ok? Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e depois nós damos sequência.